Bem-vindo a mais uma edição de Somos Poker. Eu sou Alexandre Batti e essa é a 5ª edição do programa. Eu tenho aprendido muito sobre poker, sobre os jogadores de poker, as jogadas do poker, o circuito latino-americano, os campeonatos. E eu acho que você também. E para isso a gente conta sempre com o auxílio de Felipe Mojave. E aí, meu garoto Ale Batti? E aí, craque, tem respondido as perguntas? Não? Satisfação enorme, muita gente mandando mensagem, obviamente, de acordo com o nosso grande Ale Batti. E eu que Felipe Mojave fazendo essas pequenas explanações para vocês sobre o poker, cada dia aprendendo um pouquinho mais e evoluindo. E hoje, obviamente, estou aqui mais uma vez à disposição de vocês. Então vamos lá, usando a hashtag SomosPokerBR nas redes sociais e @Felipe Mojave, que é meu nome sem frescura. Vai lá, Felipe Mojave, no Twitter, no Facebook, no Instagram, que eu vou estar durante o programa aqui respondendo as perguntas de vocês e depois do programa também é só mandar que estamos juntos. Felipe, eu tenho uma curiosidade, já que é para perguntar, vou perguntar. Aliás, hashtag perguntas do Ale, ok? Então vamos lá, usando agora a hashtag o próprio Ale, perguntas do Ale, vamos lá. Maravilha, eu quero saber o seguinte, nesses intervalos, durante os campeonatos, esse momento de relaxamento, conta alguma coisa, o que acontece, é importante, a gente tem aqui uma matéria sobre 2 brasileiros, é isso? Certo. Quem são? Você conhece eles? Conheço. Estamos falando do Marcelo Fonseca e o Everton Becker, 2 amigos, 2 grandes jogadores de pôquer do Brasil, dos melhores, ok? Que estão aí no Panamá e, obviamente, durante o nosso free time, vamos falar assim, a gente aproveita para conhecer o que tem de melhor nos países que a gente visita. Esse é o lifestyle do poker. Então, muitas vezes a gente está jogando um torneio aliado ao turismo, levando a família, os amigos e tudo mais. Então, nesse intervalo que a gente tem, a gente vai explorar um pouquinho, saber, por exemplo, lá no Panamá, que o Panamá tem para oferecer para nós, jogadores de poker. Esse relaxamento, essa possibilidade de integração, conta muito na hora do jogo também, né? Ah, com certeza. Se você conseguir se manter relaxado e aproveitar, você sempre mantém um mindset, que é a questão psicológica, sempre em dia. Isso vai aliar ao jogo, vai te ajudar muito no seu desempenho. Bom, nessa matéria, o Marcelo Fonseca e o Everton Beck estão num bar. Eu acho que devem estar um pouquinho mais relaxados. Vamos ver. Son días largos, los jugadores se distienden, van buscando distintos lugares, alternativas, para ir pasando cada una de las jornadas. Nos encontramos con 2 amigos, yo creo que deben ser brasileños, sí, ya por la pinta, mirá la remera que tiene. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tudo bem, tudo bom. ¿Su nombre? Marcelo. Marcelo. ¿Y con quién está? Everton. Everton. Bueno, me voy a quedar acá entre los dos. Vos ganó. Usted ganó, ahora le veo la cara. Ganhei em punta. ¿Y qué tal? ¿Bien? Muito bom, muito bom. ¿Cómo es haber ganado uno y empezar a ir a los demás? ¿Mucha presión para el que ya ganó alguna vez? Eu não acredito em pressão, assim, né? Porque eu sou um jogador profissional, né? Então a gente tem que estar acostumado com esse tipo de situação, né? É o momento de jogar vários torneios, né? E como a gente joga vários torneios durante o ano, acaba não tendo essa pressão em cima, né? ¿Hace cuánto te dedicas al póker? Há uns 4, 5 anos. 4 o 5 años. ¿Y hoy te dedicas full time? Sim, praticamente full time, praticamente. Bueno, usted, con el póker y su historia, ¿hace cuántos años que juegas? Jogo profissionalmente há 4 anos, o esporte eu pratico e também full time, é minha profissão mesmo. ¿Cuál fue el punto de inflexión para decir, bueno, a partir de ahora me dedico al póker? Foi quando eu peguei um torneio, peguei em terceiro, que deu algo como $18 mil. Que aí eu resolvi olhar contra os olhos pro jogo, né? Percebi que não ia ser só mais um jogo e resolvi me dedicar mais a estudar e realmente é possível. ¿Y cuánto tiempo por día le dedicas al estudio, a practicarlo, a jugarlo? 8 a 10 horas. ¿Te sentís cómodo jugando en PokerStars.net online todo el tiempo con gente de todo el mundo? Exatamente, aí mesmo. ¿Te gusta? Como um trabalho mesmo demais. Todo dia, na verdade, eu jogo, né? ¿Y vos preferís jugar online o te gusta más el vivo? Gosto mais ao vivo. Sou um jogador muito mais ao vivo, né? Jogo os torneios que tem no mundo inteiro, né? Agora mês que vem tô indo para Las Vegas, né? ¿Te vas para allá? Sim, vou para Las Vegas jogar o Mundial, né? Bueno, para todos los que nos miran, por ejemplo, ¿no? Y están ahí, que juegan, que se deciden, que no se deciden, ¿qué le pueden decir? ¿Por qué hay que dedicarse al póker? ¿Por qué practicarlo? ¿Por qué jugarlo? Eu acredito que assim, ó, a visão do poker, né, hoje em dia ela tem que ser que é um jogo, é uma profissão, né, como qualquer outra, né, como qualquer outra profissão, né. Basta a dedicação, o estudo, te comprometer com aquilo, né, que a partir desse momento tu te compromete
com os estudos e tudo, os resultados acabam vindo, né? Então a questão de a pessoa querer se dedicar, eu acho que o conselho que eu dou é se interessar mais, né? Ver o que realmente é o poker, né? ¿Vos? Eu acho que é um exercício mental que não tem igual, tanto para o jogador recreativo como profissional. É muito bom. Como tu faz exercício físico na academia, jogando poker, tu tá exercitando tua mente. Entende? Eu acho que para qualquer pessoa, é de grande valia. Bueno, obrigado, muchas gracias. Y bueno, aquí estamos con más amigos, seguimos conociendo los miembros, los que participan de esta gran comunidad del Latin American Poker Tour. Bom, é importante dizer, né, e nunca é tarde demais, para explicar que um dos objetivos desse programa não é só direcionar a carreira profissional de quem se interessar pelo pôquer, mas também mostrar que é um esporte de sociabilização. Não é isso, Mojave? Nossa, com certeza. Lá em casa hoje todo mundo joga pôquer, a gente sexta-feira à noite chama uma pizza lá e joga pôquer, até comprem guardanapos, ok? Senão vocês peguem nas fichas e com a pizza na mão, entendeu? Aí não vai dar certo, ok? Mas vocês podem chamar os amigos para jogar em casa ou chamar os amigos para fazer uma viagem para o Panamá, por exemplo. Ah, tem um torneio de pôquer também, olha lá, olha lá. É, Mojave, o pôquer pode ser, mesmo que de forma amadora, sempre desafiante. E é nesse sentido que nós vamos conhecer mais um dos jogadores de pôquer, profissional dessa vez, o Adrian Mendoza, no Panamá. Música suave, brisa, playa, Panama City. Me robé a Adrián Mendoza, uno de los jugadores más importantes de México. Y vamos a hacer un nuevo desafío, Skimboard. ¿Te animás? Claro. Vamos. Parecemos de béisbol, ¿no? A mí me dice que me cansó. Él se cansó, mirá. Pero cómo va soltando un poste. Respira como perro, respira como perro. ¡Está lleno de aguas vivas! Ok, la forma de usar esta tabla que se llama Skimboard es utilizarla con solo un poquito de agua. Ok, miramos. Siempre va a haber un poco de olas hacia arriba, entonces va a llegar el punto que va a bajar. ¿Cómo esquivamos las aguas vivas? Tranquilo, no va a pasar nada. Ejemplo, te pones a ver, las olas suben, ¿no? Cuando bajan. Llega un punto que va a bajar, la lanza. ¿Qué palo me voy a dar? ¿Ahí? ¿Ahí la agarro? Exacto. Vamos a hacer que baje. ¿Corro primero o la tiro primero? Lánzala y luego corre. Está muy oleado, está muy oleado. ¿Ya ves? Ahí la podrías lanzar. Ah, media hora después. Vamos, tú puedes. Después de esta. Ahí vale, dice. Mirá, mirá, mirá. Fue muy bueno, no tiene chance. No tiene chance. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo o no? Claro. Vamos a reventar a Casman. ¿Está listo o no? ¿Sí o no? Oh, te la va a romper. Mirá la energía, una energía. ¿Qué querés? Estoy viendo la técnica desarrollada que tenés. Si montás como juegas póker, no vas a llegar a ningún lado. Agro. A todo esto. A todo esto. No es que te estoy interrumpiendo la ola perfecta. Cuando empezaste a jugar al póker, ¿te imaginabas que ibas a estar haciendo skimboard en Panamá? Jamás. Wow. Jamás. Pero Cosas que pasan, ¿no? gracias a Dios el póker me ha permitido muchas cosas, conocer a mucha gente, mis ídolos. Y uno de ellos, pues, no es por agraviar, pero a mi hermano Katzman, súper amiguísimo. Y pues vamos a divertirnos, que de eso se trata el póker. A huevo. Ahora, lánzala. Es que, ¿saben cómo es esto? Cada vez que venimos a hacer un desafío, yo elijo con quienes voy a competir. Los argentinos pecan de suerte. Claro, Pecan de suerte. de suerte. Ahora vas a practicar un poquito, te doy unas 7-8 horas. Cuando termine de practicar hacemos una carrera, ¿vale? Claro. É difícil, hein, Mojave? Nossa, difícil até de pronunciar o nome desse negócio. Slansboards. Eu nem sei falar o nome, quanto mais fazer essa parada aí, viu? Não sei não. Pois é, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai ver a segunda parte e ver como é que eles se viraram por lá. Até já.
bem, voltamos do intervalo com Somos Poker e agora a gente vai para aquele momento de análise de uma mão com Felipe Mojave. Aí, Mojave. Isso aí, mais uma avaliação de uma mão aqui. Nadal, do México, que não é aquele, né? Não, versus o Carlos Giroux, do Canadá. Bom, pode ver que ele abre aí uma aposta em middle position, ou seja, ele aposta um tanto quanto fora de posição aí na mesa de pôquer. A ação chegou até o oponente dele no Big Blind e resolveu dar o call. Até agora não vimos as cartas também. Uma canadense contra o mexicano. Nadal, um jogador bastante conhecido no circuito, ótimo jogador. Vai de check nesse bordo, onde a gente tem um bordo aí Ace High, ou seja, As, 10 e 6, duas cartas de paus. O Carlos Giroux ali preparando uma continuation bet, faz a continuation bet no Nadal da call de 2.000 fichas, ok? Já temos um pote aí de quase 7.000. E aí o turn é uma carta de paus. Normalmente esse turn, Ale, ele é aquele turn que vai ou agregar bastante ação ou vai possivelmente aí matar a ação. Porque alguém pode tentar esse... Alguém poderia estar nessa pedida, né, de flush, né, no draw, ter completado. Como o Nadal, é mais provável ele estar no Big Blind e efetivamente ter esse flush draw, ter conectado com o flush. Mas uma dica importante é que não necessariamente só porque tem 3 cartas de paus lá, alguém tem que ter flush. Peraí, tem que ter 2 cartas do mesmo naipe na mão. Não é tão simples assim, ok? Então aí o River, 5 de espadas, tá? Em geral uma carta que não vai mudar muito a textura do bordo. Se fosse uma carta alta, por exemplo, poderia até gerar aí uma sequência, seja, por exemplo, rei, dama, valete, assim como 7, 8 e 9, que são as cartas que principalmente alteram o bordo. E aí a gente teve uma aposta, um bet de 11.000 do Nadal no River, o Carlos Giroux voltou ao win e olha só, bela jogada do Nadal, apesar de ele ter perdido essa mão, Ale, porque que acontece? Ele tentou representar o flush. O que significa representar o flush? Você é o Big Blind, você defendeu o seu Big Blind e você resolveu jogar a mão como blefe. Porque no caso do seu oponente não ter o as ou não ter esse flush, ele vai passar, ele vai foldar a mão. Então eu gosto da jogada do Nadal. Dessa vez não funcionou porque ele deve ter corrido em cima. A gente não viu o showdown do jogador e é assim que a gente joga poker, baseado na informação que a gente tem, ok? Então esse jogador devia ter ou uma trinca, 2 pares ou um flush. Eu, Mojave, acredito que ele tinha um flush. E uma dica para você muito importante é você saber observar a força da mão do seu oponente também pela fisionomia dele. Então o Nadal jogou muito bem a mão tecnicamente, mas talvez faltou ele levantar um pouquinho a cabeça, observar, saber que o oponente dele não ia foldar essa mão e desistir de blefar. Assim ele ia perder menos fichas. Isso que eu queria perguntar para você. Aliás, 2 perguntas. Bom, a gente tem vários termos técnicos importantes, né, para jogar. Com certeza, suas perguntas são muito interessantes. Hashtag perguntas do Ale, que a galera adora. Por quê? Porque são as mesmas dúvidas da galera. Pode perguntar. Então aproveite e faça essas perguntas para o Mojave, que são fundamentais para jogar bem o jogo, né? Olha, como a gente teve muito termo técnico aqui nessa mão, estou à disposição, ok? Através da rede social, hashtag SomosPokerBR ou @Felipe Mojave no Twitter, Instagram, Facebook, ou hashtag Perguntas do Ale. Manda para ele também, vamos ver se ele se vira, já está aprendendo. Maravilha. Só tirar mais uma dúvida contigo. Você falou da importância do jogo, né, no momento do blefe. Você pode dizer em que proporção ele ocorre durante um campeonato? Você tem essa ideia de percentual? Com certeza. A grande questão aqui, que eu incentivo inclusive os meus alunos, eu ensino a fazer esses tipos de jogada, é que a gente tenta ganhar a maioria das mãos sem showdown. Então o blefe é um fator preponderante aqui dentro do jogo. A gente tenta ganhar 75% das mãos sem ter que mostrar as cartas. Isso quer dizer que a gente blefa muito. Bom, vamos aproveitar então a nossa risada e vamos continuar rindo. Vamos então agora acompanhar a segunda parte do desafio do Somos Poker com Adrian Mendonça e o Skin Bird. ¿Te cuesta? Demasiado difícil. No es tan sencillo como parece. Es complicado caer en la tabla. Pero le tenés que ganar a Katzman, ¿eh? Hay que hacerlo, intentarlo una vez más.
No se puede ir Katzman con todos los retos, no se puede. Parece que no es lo tuyo este deporte, ¿no? Para nada, prefiero estar en las mesas jugando un poco de póker, que es lo que se hace. Avanzó casi 10 centímetros. Antes era 10 para atrás, ahora 10 para adelante. Es un progreso. Avanzaste 20. Claro, hay que ir avanzando progresivamente. Me enseñaron a hacer una pirueta impresionante. Mirá. Hay que reconocer, Katzman es bueno. Es una gacela en cualquier deporte. Ya practicamos, pasaste vergüenza, ya está clarísimo. Pero te voy a dar la chance de que corramos. Te veo bien, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ¿qué más? Vamos, A eso venimos. ¡Listos! ¡Ahora! ¿No me caí? And the winner is... Señores, Panama City para todos ustedes. Fox Sports, somos Fox. Increíble. Katzman, uno más y te alcanzo. ¿A dónde te fuiste, Katzman? ¿No lo viste? ¡Ya lo hice! Gracias, Fox Sports. Rapaz. Maravilha. Então, agora a gente vai conhecer um personagem fundamental, que é o diretor, né? Quem dirige o evento. Qual que é o nome mesmo? Floor. A Floor. gente tem a equipe de floors, ou seja, são essas pessoas, as autoridades na mesa, pós-dealer, aquele cara que chega na mesa e aplica a regra e coordena toda a parte de fichas do torneio, organização das mesas, é um trabalho muito importante. E nesse caso, né? A gente tem ali um brasileiro, que é o Samir Zain, que vai falar pra gente de como isso tudo se organiza, como isso tudo funciona. Vamos ver. Bueno, si hay alguien que ha viajado por todo el mundo con el póker, es usted, señor. Sí. Ha viajado por prácticamente todos los continentes. Y Panamá es un lugar muy amigable, donde viene gente de todo el mundo. ¿Cómo andás? Tudo bem, obrigado. Aqui, meu nome é Samir Zain. Panamá é um país muito amigável, sempre vem pessoal de todo mundo, vem desde o pessoal do norte, canadense, americano, desde o pessoal daqui da América Central e o pessoal do Brasil, da América do Sul, Argentina, venezuelano, vem de tudo. Bueno, nos están mirando en toda América. Sí. Samir, ¿qué es ser flor? ¿Cuál es tu función? ¿En qué consiste? O Flor é um supervisor de tudo que acontece num torneio de pôquer. Passa na mão do Flor desde fazer as fichas para o torneio até toda a supervisão. Se tem alguma coisa, se passa alguma coisa na mesa, o dealer chama o Flor e nós vamos lá. E para ser Flor, você tem que estudar toda a regra, tem que saber tudo que se acontece num torneio de pôquer. Es una especie de árbitro general. É um árbitro, é exatamente isso. Bueno, ¿te han pasado cosas particulares que salen del protocolo? Sim, infelizmente sim. Em algumas salas de pôquer na América Latina é permitido beber, por exemplo, beber álcool. Então, muitas vezes tem jogador que fica muito bêbado. E às vezes a gente tem que dar Tá. Senhor, por favor, vai mais devagar e tal. E no próprio pôquer tem várias situações que não estão na regra. E por isso que nós sempre temos que estar estudando para saber o que fazer em determinada situação. Claro, por ejemplo, me imagino a alguien que se enoja demasiado porque pierde o porque no le gusta determinada acción de un compañero de mesa. Sim, exatamente isso. Às vezes, eu quero que troque o dealer, eu quero Tá. que troque o baralho porque eu não tenho sorte com esse baralho. Assim, a gente vai lá e explica como é um torneio de pôquer e 100% das vezes os jogadores entendem o nosso papel dentro do torneio do pôquer. Bueno, ¿hace cuánto trabajas de flor? Faz 6 anos que eu estou trabalhando de Flor. Bueno, y ves permanentemente cómo evoluciona
PokerStars.net, cómo evolucionan los torneos, la cantidad de gente, la calidad. A cada ano, os eventos da PokerStars.net vêm crescendo muito, muito, não só aqui na América Latina, mas em todo o mundo. Então, se você quer jogar online, se você quer jogar ao vivo, venha num evento do PokerStars.net ou entre no seu computador PokerStars.net e jogue. ¿Hay escuela de Flor? ¿Cómo evoluciona y cómo se desarrolla tu trabajo? Porque imagino que tiene que haber unos cuantos en todo el mundo para llevar adelante esta función. Com certeza. Na América Latina não há escolas para floors e nem diretor. Então o que acontece? Todo mundo que hoje em dia é floor ou diretor começou sendo dealer antigamente e foi estudando, foi adquiriendo experiência até se tornar un supervisor y até se tornar un director. Bueno, la otra cara, ¿no? Están los que juegan y están los que controlan. Y aquí Gran Nasir, que hace ya 6 años que es director general de torneos, también pasa por nuestro programa. É interessante. Agora apareceu uma curiosidade para mim aqui. Quando há algum tipo de conflito dentro da mesa, isso acontece, né? É essa figura que vai interferir ali ou não? Exatamente. O floor é a pessoa responsável em tirar todas as dúvidas e aplicar a regra firmemente quando houver uma dúvida entre os jogadores e uma dúvida entre o dealer, que é a primeira autoridade da mesa. Dá um exemplo disso, Mojave. Exemplo, vamos supor que a gente está jogando uma mão de pôquer, ok? E a mão tomou muito tempo. Tá? Se o jogador está pensando muito tempo durante essa mão, e aí é chamada, por exemplo, uma contagem. Qualquer jogador pode falar, olha, achar que alguém está enrolando muito durante uma mão e solicitar o tempo. O floor virar até a mesa, vai perguntar ao dealer se realmente já teve um tempo considerável para esse jogador participar dessa mão, pensar na mão. Uma vez que o dealer confirmar, o floor ele vai chamar o clock, ou seja, ele vai abrir uma contagem para esse jogador e vai falar para ele, olha, você tem 30 segundos para tomar essa ação, e quando faltar 10 segundos, inclusive o floor ele começa, ó, 10, 9, para que você saiba que ao final desse período, se você não agir, a sua mão está foldada, ou seja, não adianta pagar o all-in depois que o floor chegou lá e fez a contagem. Esse é um dos exemplos no qual o floor trabalha. Outro exemplo é, por exemplo, a gente vai avançando durante o torneio, né? E aí durante esse avanço, as fichas de 25, por exemplo, que são as fichas pequenas, não vão servir mais para nada, porque os blinds vão subindo e aquela ficha ela é muito pequena. Então o floor faz o recolhimento também, certinho a troca das fichas, ele traz as fichas de valor maior para a mesa, troca junto ao dealer, troca junto aos jogadores, faz toda essa condução de regras e também um trabalho operacional. Por isso que o Samir aí vamos dizer que ele é um grande expoente dos floors no Brasil, ok? Assim como nossos jogadores são, hoje em dia é um dos grandes caras aí reconhecidos como um dos top floors aí de poker, não só no Brasil, como também fora, como o Samir está aí no Panamá, esteve nas Bahamas e outros grandes torneios internacionais. Parabéns para o Samir e os brasileiros se destacando no universo do poker. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa. Voltamos semana que vem com mais uma edição de Somos Poker. Até lá. Valeu, galera. Valeu, Mojave.